Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, nesta quinta-feira, feriado, dia de finados. Confira o que teremos hoje no programa. Saiba qual o hábito do povo sergipano no dia de finados. Confira a doce voz de Karina Leles. No quadro Gastronomia em Dia, tem uma receita deliciosa e ainda uma entrevista com o Padre Roberto Bem-vindo. A revista eletrônica da família sergipana está no ar e espera por você. Fique coladinho com a gente. E vamos para aquele momento de reflexão, porque nem as palavras mais bonitas deste mundo poderiam trazer algum tipo de alegria para o dia de hoje, não é? A saudade conseguiu preencher todos os espaços das nossas vidas, inclusive aqueles que por algum motivo continuavam livres. O vazio deixado pela ausência é imensurável, com a pura certeza que jamais será novamente ocupado. Por mais que os segundos passem, a dor não minimiza. E aquela incerteza de como será possível seguir em frente nos próximos dias só complica ainda mais os pensamentos confusos que invadiram as nossas vidas. Mas o pior de tudo isso é ter a certeza que é preciso encontrar forças, mesmo que por dentro não consigamos acreditar que elas existem. Encontrar a esperança em um dia tão triste pode ser até improvável, mas nunca impossível. Apesar da dor, do sofrimento, não podemos ignorar que é realmente necessário seguir em frente. A saudade será eterna e a presença não poderá mais ser sentida. Mas as lembranças dos bons momentos vividos são aí um ótimo conforto e que permanecerá sempre conosco. O tempo necessário para toda esta dor ir embora é ainda indeterminado, mas todos os dias em que a coragem de seguir em frente e vencer a tristeza devem ser devidamente comemorados. E é assim que a gente começa o programa de hoje, esse programa que é voltado aí para a família sergipana. A gente agradece o carinho, a audiência, a gente falando sobre reflexão, né? Aquele momento de reflexão sobre como a gente pode também pensar nesse dia, um dia que é de saudade, mas a gente só sente saudade realmente de quem a gente ama, não é verdade? Então, que essas memórias permaneçam. E aqui é o nosso Cantinho da Arte. Durante essa semana, nós estamos aí com essas esculturas lindíssimas do artista plástico Willy Valenzuela. São trabalhos feitos aí com material reciclável, como o teclado de computador, que é descartado, né? Uma arte aí surrealista, que sua proposta é que o observador faça sua própria interpretação. Então, quero agradecer ao Willy Valenzuela, muito obrigada. Lindo trabalho mesmo, assim, é da gente poder apreciar e perceber que nós temos grandes talentos aqui no estado de Sergipe, não é verdade? Olha só a delicadeza, a sensibilidade na hora de construir essa escultura, não é? E é o seguinte, hoje feriado de finados, também chamado pelos católicos como o Dia dos Fiéis Defuntos. É um dia em que as lágrimas e tristeza devem ser transformadas em força e intercessão pelos queridos que já se foram. Assim acreditam os católicos, que guardam o dia 2 de novembro para pedirem oração pela purificação destas almas. E nós tivemos uma conversa com o Padre Roberto Bem-vindo, que está aí à frente da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Orlando Dantas. Ele nos explicou um pouco mais sobre essa data numa entrevista bem especial. Confira. E hoje, dia de finados, um dia que lembra muitos entes queridos, não é? A saudade bate, a gente vai buscar algumas explicações e a Igreja Católica tem algumas para nos passar. Eu estou aqui ao lado do Padre Roberto Bem-vindo, ele que vai falar um pouquinho sobre essa data, como é que a Igreja Católica se prepara para esse momento. Muito bom dia, Padre. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Jaqueline. Eu gostaria de começar explicando já o termo. Comumente nós ouvimos falar em finados, mas a palavra finados ela é própria da religião pagã, que prevaleceu no Império Romano até o IV século, digamos assim oficialmente. Nós usamos a expressão fiéis defuntos.
Fiéis defuntos. Porque eles não estão mortos. Eles estão em Deus. Então a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Então, ao rezarmos por Ele, nós não estamos prestando uma homenagem. Nós estamos pedindo a Deus que os purifique, pois eles estão vivos e estão na presença de Deus. Nós chamamos isso de purgatório ou antessala do céu. Então, nós chamamos do dia dos fiéis defuntos. E para entendermos, é preciso irmos à Bíblia de maneira muito breve. O livro dos Atos, no capítulo 8, versículo 2, fala do enterro de Estevão. Estevão foi apedrejado e o apóstolo Paulo, ainda era Saulo, aprovou. Ele morreu por causa do Evangelho e por causa de Cristo. E a Bíblia conta que os discípulos levaram o corpo de Estevão e fizeram um grande pranto, ou um grande choro, ou um grande luto por Santo Estevão. Então, já na palavra de Deus já existia essa questão de veneração, não no sentido de adoração, ou no sentido de culto, ou de louvação, ou de homenagem, mas no sentido de estar com. Depois, as grandes perseguições, nos primeiros séculos, surgiram os grandes mártires. Sim. Então, nós vivemos 4 séculos debaixo das grandes perseguições do Império Romano. Então, como surgiu, digamos, o dia 2, né? O dia dos fiéis defuntos? Primeiro surgiu com a veneração dos mártires, aqueles que morriam por causa do Evangelho. Então, depois do culto dos mártires, quando as perseguições cessaram no 4º século, começa o culto dos santos. São chamados nossos irmãos mais velhos, que viveram bem a palavra de Deus, que testemunharam. E nessa ótica aí sai normalmente o chamado culto dos fiéis defuntos. Porque a igreja, ela não só é aquela que está aqui na terra, mas é aquela que está no céu, chamada triunfante. Sim. São aqueles que estão já diante de Deus em glória. É aquela que está no purgatório, nós chamamos de padecente, necessita das nossas orações. São aquelas pessoas que morreram em comunhão com Deus, mas não totalmente purificadas. E existe uma simbologia também na data, né? A data tem o dia em que, para os católicos, durante o velório, há uma missa, um momento em que todos os fiéis estão... Isso mesmo. Então, a primeira coisa é essa, fiéis defuntos. Sim. Finados é qualquer coisa que termina com a morte. Certo. Então, para o cristão, a morte é a Páscoa. Então, seriam a passagem. Fiéis defuntos. Aí nós usamos essa linguagem, mas é comum ver as pessoas chamarem de finados. Né? E a simbologia? A simbologia, ela é o ciclo da vida. Então, no dia em que a pessoa morre, na verdade, para nós, ela não teve um processo de fim. Ela teve um processo de entrada em comunhão com Deus. E por que é uma data que gera tanta dor, tanto sofrimento? Então, aí ela está revestida de dor, naturalmente. Eu vou usar um versículo bíblico que talvez algumas pessoas também conheçam. O grão, se não morrer, não dá fruto. Tá? A mulher, para ter a alegria do filho, precisa passar pela dor do parto. Então, nós estamos vivendo uma cultura que falar de dor, de morte, de sacrifício, de oferta, de holocausto, de oblação, são palavras duras. Mas na Bíblia não são palavras duras. Tá? A dor, ela é impossível não ser vivida. Então, nós não temos que ter medo da dor. Nós devemos ter medo de não saber vivê-la ou atravessar. Saber superar esse momento. Isso mesmo, saber superar. Então, a perda e a morte, ela é para todos. E algumas culturas, inclusive, comemoram a morte, né? Isso, na verdade, inclusive como na América, o México tem. Né? tem. Então, a cultura pagã, ela estava muito envolvida com a questão verdadeiramente do culto da morte. Do culto da morte. Nós não cultuamos a morte, sob hipótese alguma. O cristianismo não cultua a morte. Né? Então, o Dia dos Fiéis Defuntos não é um culto ao morto. Sim. As velas, as flores... Esses símbolos, velas... Não são homenagem aos mortos, tá? São experiências de vida. Por exemplo, a vela, né? A vela. Queima a vela no cemitério. Por que se queima a vela? A vela tem uma simbologia infinita. Primeiro, a vela ilumina. A vela é o sinal, inclusive, do sacramento do batismo. Quando nós fomos batizados, o padrinho entregou ao seu afilhado uma vela.
E o sacerdote diz: eis a luz de Cristo. Qual luz? A luz que vem do próprio Deus. Então, quando a gente está acendendo uma vela para rezar por um fiel defunto, na verdade nós estamos professando a fé na vida. A luz, ele, por exemplo, aquece, né? A luz aquece. Lembra então, vida. Vem vida, calor, né? Então a luz é o sinal da fé, a luz é o sinal da palavra, lâmpada para os meus passos é a vossa palavra. Esperança, etc. Flores é sinal de vida. Sinal de vida, quando a gente leva flores para os fiéis defuntos no cemitério, certamente lá está o corpo dele, ou está só cinza, não importa, mas a data de rezar, inclusive, tem indulgências, isto é, se a pessoa rezar naquele dia, o Santo Padre, o Papa, concede indulgências para a salvação daquela alma e assim por diante. Então, é um dia simples, nos causa saudades, que não é pecado tê-la, mas também nós cristãos temos a mente toda focada na vida eterna das pessoas. Então é um momento de reflexão também. De reflexão, um momento de entendimento. Então aqui porque a pergunta de fundo para nós que estamos aqui é como nós estamos vivendo. Apesar da certeza da morte, ninguém nunca está preparado para ela. Não, e não precisa preparar-se. Tem que viver cada dia. Viver cada dia. Então eu vou trabalhar para preparar a minha morte, vou preparar, não, pode deixar que os outros preparam. Ninguém nunca preparou a sua morte, na verdade. Para a gente encerrar aqui esse momento, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem bem especial para todos que estão acompanhando, todos que estão com muitas saudades, todos que estão nesse momento assistindo o programa Você em Dia. Então, além dos paramentos na liturgia, quem for na missa no dia 2 de novembro, preto ou roxo, é uma liturgia pascal. Quem for atento vai perceber que a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, são textos lidos na Páscoa. Tá? Então, esta é a esperança que eu quero deixar em nome de Deus, uma esperança de vida eterna, que nós encontraremos nossos entes queridos da vida eterna e saberemos quem eles são e eles saberemos quem nós somos. Então, o que nós devemos fazer é viver bem neste mundo, viver bem agradando a Deus, viver bem amando o próximo, viver bem respeitando a todos, viver bem cuidando do meio ambiente, viver bem cuidando da própria saúde. Então, não preocupar com morte ou ter medo dela, ela virá. Mas viver bem cada dia. Então, para aqueles que partiram, vai a nossa oração, não a nossa homenagem, vai a nossa oração, porque eles são nossos irmãos. A Igreja padecendo. Para nós que estamos aqui, o nosso desejo de uma vida plena, de uma vida em busca da plenitude. Para quem vai ao cemitério, tem alguma oração que o senhor pode deixar para que não deixe de fazer? Tem sim. Para os cristãos católicos, nós estamos falando especificamente a eles, para os cristãos católicos, o credo, a profissão de fé, Pai Nosso e Ave Maria pela alma do defunto. A pessoa concede indulgência plenária. Isso para quem vai no cemitério. Mas mais importante do que ir no cemitério é ir na missa. E geralmente os cemitérios têm a celebração da Eucaristia. Então vem um horáriozinho oportuno, onde a pessoa possa ouvir a palavra e ali dentro da missa, que é o sacrifício de Cristo, oferecido na cruz uma vez para sempre e atualizado na missa, ali tem todo o poder salvífico, que é rezado pelos vivos e pelos fiéis defuntos. Padre, muito obrigada por essa entrevista, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e Deus abençoe a todos. Amém. Esse foi o nosso quadro Entrevista. Olha, muito boa essa entrevista, né? Nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa com o Padre Roberto, que nos recebeu aí de braços abertos. Quero mandar um abraço também para a Gisélia, que foi super simpática com a nossa equipe. Espero que você de casa tenha entendido o verdadeiro sentido desta data e que possamos lembrar dos nossos queridos, eles que se foram, com a esperança de encontrá-los, viu? E é o seguinte, agora tem um recadinho para você. Sabe aquele recado da Jaque, aquele recado que não pode faltar no Você em Dia? Você vai conferir agora. Eu vou dar a dica das lojas Imperador. Roda!
E amanhã é sexta barateira das lojas Imperador, toda loja com ofertas imperdíveis. Artigos de cama, mesa, banho e cortinas. E no segundo piso, tapetes e tecidos. E as melhores marcas: Casten, Altenburg, Andresa, Cassiomara, Artex, Budmeier. Tudo a preços de fábrica em até 10 vezes sem juros nos cartões, nas compras a partir de R$ 120. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. O endereço: Rua José do Prado Franco, 473, centro de Aracaju. Dê uma passadinha por lá, eu recomendo. Depois desse recadinho, nós vamos para aquele Gastronomia Índia. Você sabe que quinta-feira a gente não pode faltar, a receita é saborosa, é especial. Bom dia, gente! Bom dia, Jaque! Tudo bem? E hoje a nossa receita será uma sobremesa italiana. Lembra da receitinha de terça? Então, vamos completar hoje. Essa deliciosa receita tem por nome de cannoli de leite em pó. Vamos seguir passo a passo? Vamos começar pelo recheio, porque tem que ser frio. Aí aqui eu tenho uma latinha de leite condensado. Vou fazer de leite em pó, mas você pode estar usando o chocolate em pó. Pode fazer o recheio do seu gosto. Em seguida, aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa bem cheia de leite em pó. Fala brigadeiro sem manteiga, não vamos colocar manteiga. Por quê? O leite condensado ele já contém o teu alto de gordura e o leite em pó também. Mas você pode estar também utilizando o creme de leite e o leite condensado sem lactose, viu? Se tiver tolerância, não tem problema não. Você tira o leite em pó e usa os produtos sem lactose. Aqui vou levar ao fogo para pegar um ponto de brigadeiro mole. Vamos lá. Aqui é o ponto do brigadeiro. Olha só, o ponto do nosso recheio. Já chegou. Agora eu vou desligar aqui e vou esperar esfriar. Enquanto isso, vamos começar aqui a nossa massa. Aqui eu tenho uma massa de pastel, olha só. Foi comprada pronta, viu? Da pequena, para não ficar aquele cannoli muito grande, né? E aqui eu tenho uma forminha de cannoli, olha só. Essa aqui fica muito pequena. Se caso eu for colocar e fritar, para tirar eu vou ter dificuldade. O que é que vamos fazer? Eu vou colocar 2. Aqui. Fica melhor para mim na hora de retirar, não vou me queimar. Você coloca água, você fecha como se estivesse fechando um pastel. Coloca água aqui, você fecha direitinho. Aqui eu vou apertar um pouquinho com o garfo, porque às vezes quando você frita, isso aqui sobe. Tá vendo? Aqui, ó, já enrolei todos os nossos cannolis. Agora eu vou lá fritar e volto já. Aqui, gente, com óleo já quente. Você coloca. Coloquei uma panela baixa para poder, porque não dá, né? Canudo é muito grande. Olha só, gente, adiantei um pouco aqui o processo, comecei a tirar e deixei isso aqui para tirar por último, olha. Como sai fácil, aqui, ó, se aperta esse ferrinho, tá bom? Aí ele fecha, é só puxar rapidinho. E agora vamos rechear os cannolis com o nosso recheio. Você pode, como eu falei, você pode estar fazendo recheio de sua preferência. Você vem, olha só. Além de lindo, muito saboroso, muito. Já recheados, agora é só decorar. Aqui eu tenho granulado, esse daqui quadradinho. Você encontra ali em casinha de festa. Olha só que lindo. Fazemos assim. Pode passar também no leite em pó ou chocolate branco ralado.
Olha só, gente, a nossa sobremesa italiana já está pronta. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima. Ah, e me siga lá no Chefe Priscila Costa no Instagram. Qualquer dúvida pode perguntar lá que eu vou responder para vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Olha aí, que receita deliciosa, não é? Dá para você preparar na sua casa, fazer para a família inteira. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Se quiser mandar pra gente aqui, olha, a felicidade vai ser grande, viu? Nós vamos gostar bastante. Ou então manda também a sua sugestão, qual é a receita que você quer que a Priscila Costa faça. Então a gente vai mostrar aqui aquela receita de família que você tanto gosta. A gente vai poder mostrar para o nosso telespectador, não é verdade? Olha só, nós vamos dar uma pausa, mas é bem rapidinha. Essa pausa é aquele momento que você vai conferir os nossos anunciantes. Fique ligado que a gente volta já já.